Olá, boa noite, bom dia, né? Boa tarde, boa madrugada, dependendo do momento que você esteja, né, nos assistindo. Eu sou Erison Silva e esse, né, é o nosso grupo de Transfanon, certo? Você estava esperando filosofia, né, da moral e ética, e também sou mediador, mas não, esse aqui é o Franz Fanon, onde nós estamos, né, lendo coletivamente, né, o Pele Negra e Máscaras Brancas, né? Hoje eu estou aqui com o Ronald, com a Marisita, né, com o Mário Alves, o Lucas está para entrar e o Leitor, né, subversivo, que já deu grandes contribuições para a gente, né, tá para entrar também, disse que entraria e até agora não deu sinal de vida. Enfim, de uma forma ou de outra, né, a gente parou aqui quando o Fanon está falando um pouco da filosofia moderna, né, que é o capítulo já, o primeiro capítulo do Pele Negra Máscaras Brancas, e quando ele já vai, né, querendo ou não, falar um pouquinho fazer uma referência ao Descartes, né, vai falar um pouco de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire. Então, o Fanon, né, é um cara que ele diz que não está fazendo filosofia, mas ele está diretamente, né, em diálogo, né, textualmente falando, com vários pensadores modernos, né, como se pode notar aqui, já aqui na nossa tela, entendeu? Então, a gente tem que sempre notar que, mesmo que ele diga que não estou fazendo filosofia, ele está, né, ele está em diálogo, está discordando, está, né, como é que se diz? Está ali, né, conversando com essa tradição, com a tradição da filosofia moderna, e, obviamente, né, tentando estabelecer os seus parâmetros diante dessa filosofia, né? A gente viu, né, no início do ensaio, desse livro aqui do Fanon, que, diga-se passagem, né, foi um livro que foi rejeitado como tese, né, como conclusão de curso, e ele posteriormente veio a publicar, que ele vai falar dessa questão da linguagem como sendo, né, uma via de acesso à humanização e à desumanização também do negro colonizado, né? Como assim? Porque a pessoa colonizada ela é obrigada a falar a língua do colonizador e não o colonizador falar a língua, né, do colonizado. Isso acontece até hoje nos nossos departamentos de filosofia aqui no Brasil, né? Muitas vezes a gente, né, ao receber um professor, uma professora, né, de outro país, a gente se esforça para trazer tradutores, fazer tradução simultânea, traduzir o texto que esse professor, essa professora vai vir apresentar na palestra, na conferência, né? E isso é uma característica do colonialismo, tá? Que o colonizado, ele fala a língua do colonizador, né? E não o contrário. Então, a gente tem que parar para refletir sobre esse aspecto que traz consigo, né, uma série de implicações, entre elas, né, a de, primeiramente, parecer mais civilizado, né, diante da metrópole, diante do colonizador, e, né, mais humano, por assim dizer. Mas diante dos seus, muitos passam a temer ou a não ver como parte, né, integrante daquele grupo mais. Por quê? Porque ele fala como um francês, ele fala, né, como coloca aqui, como alguém que é já ali próprio do processo de colonização. Então, é algo que a gente tem que parar, né, para refletir acerca disso, certo? E é bom que a gente note que é um processo que se repete sempre, 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 né? Principalmente no nosso país, no Brasil. A gente também tem que trazer e parar para refletir acerca disso, né? Muitas vezes a gente, né, principalmente nos cursos de filosofia, você tem que falar inglês, né? Você tem se você ou falar francês, alemão, etc. Se você já demonstra algum grau de maestria, algum grau de proficiência nesses idiomas, você já tem, né, uma porta aberta aí para estudar filosofia, entendeu? Caetano Veloso, né, chegou a dizer que só podia se filosofar em alemão, né? Caetano Veloso que é formado em filosofia. Então, existe essa tendência da gente,
que passou, né, e ainda passa por esse processo de colonização, de adotar até mesmo a língua do colonizador e de fazer, né, e de internalizá-la ao ponto da gente enxergar o mundo ou representar esse mundo através dessa língua, né? Obviamente que existe algo chamado neologismo, né? E entre outras coisas que a gente faz, gírias, dialetos, né, como se fala, que faz com que o colonizador não entenda o nosso português, que o nosso português seja um português diferente, por assim dizer. Em outras palavras, a gente pegou o idioma do colonizador, se apropriou dele e agora tornou algo nosso, né? É como se a gente tivesse meio que descolonizando, ou, né, como eu costumo muito a falar aqui, já que eu sou de Recife, Pernambuco, fazendo um movimento que o Chico Sainz fez diante, né, do movimento de globalização da cultura, que é pegar todos os ritmos que vêm de fora, né, todos os ritmos que eram julgados universais na época do Chico Sainz, né, assimilar, né, engolir, né, e misturar com os ritmos que a gente tem aqui regionais. E ao sair, né, sai algo completamente novo, que é o Mangue Beat, né, que são a mistura de diversos ritmos, né? Na época, até hoje, né, não se consegue conceituar o que o Chico Sainz e Nação Zumbi fazia, né? Poxa, como é que eu vou categorizar isso? Ao mesmo tempo é rock, ao mesmo tempo, né, tem a ciranda, tem o coco, tem a alfaia, que é do maracatu, né? Ah, mas quando ele está cantando, na verdade, ele está rimando como um rapper rima, né? Então, como é que como é que eu posso categorizar? E isso, obviamente, causou espanto, mas soava bem aos ouvidos, né? Como o Chico Sainz falava. Então, é, eu acredito que que seja uma forma da gente reagir a esse processo de colonização, né? Se a gente vai falar a língua do colonizador, se a gente vai, né, ser colonizado, então a gente vai transformar a grande arma dele em nosso grande escudo e nossa grande defesa a partir disso. Vai transformar aquilo que veio para transformar a gente, aquilo que veio para nos colonizar, aquilo que veio para moldar a nossa existência, certo? Enfim, isso só foi para a gente introduzir, né, novamente essa discussão. Né? Eu gostaria de saber se o Ronald, a Marisita, o Mário Alves teria algo a dizer, algo a colocar. Tá de boa, gente. Bem, então eu acho que a gente pode já começar, né? Tá ótimo. Ótimo. Então eu acho que a gente já pode começar a ler aqui, né? Vamos reler esse parágrafo aqui que foi o parágrafo onde a gente parou no último encontro, e aí teve muito debate em volta dele, e eu acho que a gente pode retomar daqui, certo? E ler mais um pouco. Vamos lá. No fim das contas, assumo plenamente meu narcisismo e rejeito a estupidez daqueles que querem fazer do homem um mero mecanismo. Se o debate não pode ser aberto no plano filosófico, isto é, da existência, da exigência fundamental da realidade humana, consinto conduzi-lo no plano da psicanálise, ou seja, no plano da existência dos derrotados. Nossa. O Fornoni tem essa forma de escrever que eu acho incrível, né? E aqui, obviamente, ele estava fazendo uma referência ao cartesianismo, né? Ele estava fazer do homem um mero mecanismo, entendeu? Como se a gente fosse uma série de engrenagens, né? Como se a gente funcionasse num determinado modo, entendeu? E aí só basta a gente movimentar uma engrenagem para dar determinado resultado e tudo mais. Então o Fanoni já está falando disso. Mas aí ele diz, né, que se o debate não pode ser aberto no plano filosófico, né, isto é, no da exigência fundamental da realidade humana, né, consinto conduzi-lo no plano da psicanálise, ou seja, no plano da existência dos derrotados, né? É como se a psicanálise fosse isso, né? Por conta dos traumas e tudo mais, o que ela vai tratar. Se o leitor tivesse aqui, ele já falaria alguma coisa sobre a psicanálise. O leitor não está,
Eu sei ele tem uma leitura bem interessante sobre como, né, o Fanon ele aborda a psicanálise, porque a psicanálise ela não é uma, né, ela é um instrumento de libertação, ela é um instrumento revolucionário, tá? Para o Fanon. Ela não é um instrumento meramente de tratamento e etc. Né? Seguindo aqui. O negro que entra na França muda porque, para ele, a metrópole representa o tabernáculo. Muda não apenas porque de lá vieram Montesquieu, Rousseau e Voltaire, mas porque é de lá que vêm os médicos, os chefes administrativos, os inúmeros pequenos ponte, desculpa, potentados, desde o sargento-chefe, 15 anos de serviço, até o soldado raso, oriundo da vila de Panicierres, né? Existe uma espécie de enfeitiçamento à distância, e aquele que parte por uma semana com destino à metrópole cria em torno de si um círculo mágico onde as palavras Paris, Marselha, La Sorbonne, Pigalle, né, são pedras fundamentais. Antes mesmo dele embarcar, a amputação do seu ser vai desaparecendo à medida em que o perfil do navio se torna mais nítido. Ele percebe sua potência, sua mutação nos olhos daquele que o acompanham. Adeus, madras, adeus, tecidos leves de cores vivas. Nossa. Ai, olha aqui no original, né? Adio Madras, adio fala, né? Madras é uma musselina, né, de cores vivas e enxadrezado miúdo, proveniente da cidade homônima no Golfo de Bengala, muito aparecida nas Antilhas para Charles e Torso. Na capa, abaixo, à esquerda, há uma ilustração mostrando duas mulheres usando madras. Todo é também um tecido leve e xadrezado, é, importado da Índia e da China, usado para lenços e vestidos, igualmente muito usado nas Antilhas. Eu acho que é isso, não tem continuação na nota. É interessante, né? Esse movimento do cara, ele só de se viajar para a metrópole e tudo mais, né? Já se vê assim. Nossa, parece até, né? Uh, parece até que isso acontece muito quando, né, a gente sai de um determinado local e vai para um centro, né? E muita gente acaba partilhando da mesma forma de fazer as coisas, né? Agindo do modo como o Fernando está descrevendo aqui, ok? Algum comentário, Ronald? Algum comentário, gente? É só comentar que dá para a gente aplicar ao que a ONU vem tentando fazer, né? Que é tentar. Uns têm a ideia de coibir a imigração, porque o país está recebendo esses imigrantes são envolvidos geralmente com tráfico de drogas e não sei o quê. A desculpa seria essa, né? Mas só que um país não pode simplesmente deixar de acolher os seus imigrantes, né? Que também é uma forma de colonização, né? Porque o cara vem para cá muitas vezes porque ele está necessitado, ele não consegue mais sobreviver onde ele mora, né? Então ele sai com aquela esperança de que vai conseguir um emprego melhor, as coisas que ele vai ser melhor acolhido e tudo. Só que o que a ONU vem fazendo, até onde eu consegui acompanhar, né, é proibir que haja, que aumente o movimento imigratório, né? Sendo que eu sei que eu acho que ele não vai tocar nesse assunto aí, mas todos esses que são duas dinâmicas diferentes, né? A colonização realmente é diferente da imigração, mas se assemelham, são dois processos que se parecem um pouco, né? Uhum. E aí, por exemplo, na França, estava vendo,
Parece que lá na França eles não gostam, estão proibindo, né, a história da imigração. Sim, sim, sim. É, boa noite, Lucas, seja bem-vindo. Mas, assim, Ronald, se você olhar, até aqui no Brasil, tá rolando isso, tá acontecendo isso, né? Sim, sim, Não sei se você viu, Florianópolis, né? Teve, como é que se diz? Ah, eu acho que foi prefeito, foi verba pública, tá? Não sei se foi da prefeitura ou se foi do estado, que fiscais ficaram, né, ou ficavam na rodoviária, né, vendo quem chegava, querendo saber se essa pessoa tinha família na cidade, se tinha casa própria na cidade, né, por qual motivo estava vindo, entendeu? E se caso a pessoa não apresentasse nenhum motivo, ela simplesmente, né, pagava a passagem de volta e mandava a pessoa embora. Né? Nas rodoviárias faziam isso. Então, assim, primeiramente, isso é anticonstitucional, tá? Dentro da nossa Constituição é garantido que você pode transitar por todo o território nacional, entendeu? Você pode pegar, sei lá, uma bicicleta e sair andando pelo Brasil todo, entendeu? Então, ninguém pode restringir, entendeu? O teu acesso a determinado estado, a determinada cidade, porque isso é um direito garantido teu. Dentro do nosso país, você tem a liberdade de migrar para onde você bem entender, para onde você bem quiser, né? No entanto, existe uma galera que pensa diferente e acha que pode é, colocar regras, leis que estão acima mesmo da Constituição para determinados locais. É complicado isso. É complicado, né? E eu não sei em que medida, certo, a gente pode conceber a possibilidade, até mesmo em termos mundiais, de que é proibido migrar, certo? Ainda mais depois do processo de colonização que aconteceu no mundo todo, entendeu? E principalmente ali na África. Hoje, quando a gente vê os caras, né, abarrotando navios, barcos para ir para a Europa, para saírem, né, dos países africanos, daquela condição que parece não ser tão atrativa, senão eles não estariam abarrotados. Lembre-se que toda a riqueza da Europa, das metrópoles, se deu graças à exploração daquele continente, do nosso continente. Entendeu? E o que a gente vive hoje é muito em consequência dessa exploração. Né? Muitos países eles foram impedidos de se desenvolver industrialmente, certo? De ter uma infraestrutura mínima, né, básica, para fornecer uma vida digna à sua população. Né? Então, o colonialismo gerou isso, gerou esse contexto de imigração. Por quê? Porque deixou, né, determinados ambientes que foram colonizados, determinadas regiões geográficas que foram colonizadas, certo? Simplesmente impossíveis de viver para algumas pessoas. E elas têm que sair dali e buscar a vida em outro canto. É isso, né? Não tem outra saída, né, para essas pessoas. Então a saída muitas vezes é migrar, né? Fora que quando há conflitos armados, porque existem diversos conflitos armados, né? A tendência da população é sair daqueles locais. Né? Exemplo de como foi na guerra da Ucrânia, de como foi né, na guerra entre Israel ali e Hamas, né? Então é algo que é muito exemplificado, entendeu? Que é muito. A gente vê toda vez quando há guerra acontece um movimento migratório. Por quê? Porque as pessoas não vão conseguir sobreviver naquele contexto, entendeu? E aí, o que é que vocês acham, gente? Seguimos? Querem falar mais alguma coisa? Querem colocar alguma coisa? O Mário saiu. Bem, vamos lá, vamos colocar.
Lucas, fica à vontade, tá? E a Marisita também, para fazer questões, seja no chat, né? Seja né, ligando o microfone aí falando, pode ficar à vontade, tá? Seguimos? Vamos lá, então. Agora que conduzimos ao porto, deixemo-lo navegar. Nós o reencontraremos um dia desses. No momento, vamos ao encontro de um outro que acaba de chegar, o recém-chegado. Desde o seu primeiro contato, se impõe. Só responde em francês e frequentemente não compreende mais o crioulo. Sobre isso, o folclore local nos fornece uma ilustração. Depois de alguns meses na França, um camponês retorna à casa paterna, percebendo um arado. Pergunta ao pai, velho Campônio, esperto, como se chama este engenho? Como única resposta, seu pai atira sobre ele e a amnésia desaparece. Curiosa terapêutica, né? Eis aqui, portanto, o recém-chegado. Não conhecendo mais o patuá, fala com entusiasmo da Ópera de Paris, que talvez tenha percebido de longe, porém, adota uma atitude crítica em relação aos seus compatriotas. Diante do mais insignificante acontecimento, quer passar por um tipo especial. Ele é aquele que sabe. Ele se identifica através da linguagem. Na savane, onde se reúnem os jovens de Fort-de-France, o espetáculo é significativo. A palavra é imediatamente dada ao recém-chegado. Após a saída do ginásio e das escolas, os jovens se reúnem na savane. Parece que há uma certa poesia nessa praça. Imaginem, imaginem um espaço de 200 metros de comprimento por 40 de largura, limitado literalmente por tamarindeiras carcômidos acima por um imenso monumento aos mortos, reconhecimento da pátria aos filhos, dialeto, abaixo pelo hotel central, um espaço torturado de paralelepípedos disformes, de pedregulhos rolando sob os pés, encerrados neste espaço, andando para cima e para baixo. 300 ou 400 jovens que se reúnem, se interessam uns pelos outros. Não, não se interessam nunca e vão embora. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. E assim prossegue durante 50 anos. Sim, esta cidade está lamentavelmente naufragada, esta vida também. Eles se encontram para conversar, e se o recém-chegado tem rapidamente a palavra, é que sua palavra era esperada. Em primeiro lugar, na forma, o menor erro é percebido, decatando, e em menos de 48 horas, toda a cidade de Fort-de-France fica sabendo. Nossa! Aquele que assume um ar de superioridade, ninguém perdoa uma falta ao dever. Por outro lado, se ele disser, por exemplo, em um francês escorreito, né, não me foi dada a oportunidade de ver na França policiais a cavalo, está perdido. Só lhe resta uma alternativa: desvencilhar-se de seu parisianismo ou morrer no Pelourinho, pois ninguém se esquecerá, causando-se, né, casando-se, desculpa, sua mulher sabe que se casa com uma historieta, né? Com uma historieta, e seus filhos terão por toda a vida uma piada para enfrentar e superar. Nossa. De onde provém esta alteração da personalidade? De onde provém este novo modo de ser? Todo idioma é um modo de pensar, dizem Domoré e Pichot. E o fato de um negro recém-chegado adotar uma linguagem diferente daquela da coletividade que nasceu representa um deslocamento.
uma clivagem. O professor Westermann, em The Africa Today, escreveu que existe um sentimento de inferioridade entre os negros, principalmente entre os evoluídos, entre aspas aqui, que eles tentam permanentemente eliminar. A maneira empregada para fazê-lo, acrescenta, é frequentemente ingênua. Vamos lá. Usar roupas europeias ou trapos da última moda, adotar coisas usadas pelos europeus, suas formas exteriores de civilidade, florear a linguagem nativa com expressões europeias, usar frases pomposas falando ou escrevendo em uma língua europeia, tudo calculado para obter um sentimento de igualdade com o europeu e o seu modo de existência. Temos muita coisa aqui, né? E aí, galera? Eu comento ou vocês? É só você tirar, né? Não sei aí em Recife se tem um mercado central, deve ter, né? Uhum. Sim, sim. Aqui em Fortaleza também tem um mercado central, mas o mercado central é tudo estrategicamente colocado, né? Você tem um mercado, aí você tem um centro cultural, aí você tem uma catedral. São essas três coisas básicas. Aí o comércio vai se espalhando ao entorno, ali no entorno do mercado central, da catedral e do centro cultural. Mas isso é feito para quê? Para o gringo, na verdade, não é feito para cá, para o cearense. É para o gringo que vem, ele vai dar uma sacada no centro cultural, vai ver como é que funciona e tudo. Aí ele desce mais um pouco, tem a catedral, vai lá, conhece a catedral. Então, na verdade, como tudo gira em torno do comércio, do lucro, né? Quem é que tem mais grana? É o cearense, no caso, o fortalezense, que mora aqui, ou o gringo que vem naqueles ônibus que já vieram do aeroporto e tudo, né? Então, a estratégia, mais ou menos a crítica que ele está falando é essa, né? Que é como se fosse assim o contrário, né? Ele está reivindicando o contrário. O fortalezense que está reclamando com outro fortalezense, estou colocando aqui na minha realidade, né? Assim, você não sabe onde é o Raimundo dos Queijos? Não, não sei onde é o Raimundo dos Queijos, não. Como é que você não sabe onde é o Raimundo dos Queijos, rapaz? E aí começa a conversa, né? E tudo. Mas o gringo, na verdade, o fortalezense está agindo igual o gringo, porque o gringo também não sabe onde é o Raimundo dos Queijos, mas ele não sabe porque ele não mora aqui, né? Aqui é porque a gente já perdeu a noção de cultura, de comércio, de religiosidade, né? Então, a gente vive praticamente só para trabalhar, no caso de quem trabalha, para estudar, no caso de quem estuda, e voltar para casa. Pronto, é só isso. Chega no final de semana, quem é religioso vai para a sua igreja, quem não é religioso vai para uma festa, alguma coisa assim, mas a gente não valoriza, não valoriza. Outro dia eu fiquei sabendo que inaugurou aqui, acho que um centro cultural da Câmara Legislativa, uma coisa assim. Eu disse, poxa vida, eu nunca fui, inaugurou, e aí eu não vou não, não vou conhecer, não vou saber como é, né? Essa nova versão aí da cultura e tudo. Então, a gente mesmo está se interiorizando de tal forma que a gente não procura mais nem na nossa cidade, né? A gente já sabe o que está acontecendo em Nova York, sabe o que é assistir um seriado americano, mas não sabe o que é a cultura da cidade. Acho que é mais ou menos por aí que ele está tentando, usando os exemplos dele, né? Não, mas isso que você está colocando faz parte do movimento de globalização, né? Eu não sei se você já ouviu falar de um cara chamado Ariano Suassuna, o autor do Alto da Compadecida, né? E também o fundador do movimento armorial. Ele falava que, que quando os Estados Unidos queriam dominar um país, ele mandava o exército, né, as tropas e tudo mais. Antigamente os Estados Unidos fazia isso, né? Mas na época dele ele dizia que não, né?
Agora, os Estados Unidos, quando quer dominar um país, ele manda Madonna e Michael Jackson, porque domina a cultura, domina o pensamento, a forma de pensar das pessoas, né? E o que você retrata é exatamente o resultado desse processo de globalização, entendeu? Você olhar para a cidade onde você vive, a falta de perspectiva de vida, né? A falta de opções, de possibilidades que existem ali, entendeu? E como se todas as opções, todas as possibilidades de uma vida boa, de uma vida digna, tivesse no exterior, tivesse fora daquela cidade, entendeu? Tivesse na metrópole ainda, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, certo? Então, isso é o resultado desse movimento de globalização, que se ele não acontece mais por uma dominação, né, via bélica, da geografia de determinado país, né, ele acontece agora por via da dominação econômica, da dominação cultural de determinadas regiões, entendeu? Então, a globalização, que a gente chama de globalização, e o Ariano Suassuna falava muito isso, na verdade é um movimento de colonização, porque é globalizar uma perspectiva da realidade, é globalizar uma cultura, entende? Então, o que a gente chama de, mas hoje a gente fala né, de movimento de globalização e tudo mais, né? Quando você vai dar aula de geografia, tá lá o povo falando disso, né, que é a integração do mundo, da troca de informações, mas há uma predominância, né? Há pessoas, né? Há pessoas, né, adolescentes e até mesmo adultos, que sabem os nomes né, vários cantores, vários artistas norte-americanos, mas não conhecem os cantores da sua própria terra, entendeu? Eles não valorizam a arte no local de onde eles vieram. E isso faz parte desse processo, né? Faz parte desse processo que ele é brutal. Só que quando o Fanoni está descrevendo aqui, ele está colocando algo mais rigoroso. Porque a cidade tem, né, no caso, né, ela tem um clima tão provinciano, né? Mas tão provinciano que se alguém que voltou da França cometer um agafe, essa pessoa vai ser alvo de chacota para sempre. Entendeu? Ou seja, se espera desse sujeito que foi a metrópole que ele evolua, entendeu? Ou que ele, né, tinha adotado traços permanentes para si dos metropolitanos, dos pensadores. E isso daqui ainda é algo mais complicado. Por quê? Porque quando ele vai falar, não, como é que ele faz para. Né, ele começa a se vestir, ele começa a ter roupas, trapos, na última moda, adotar, né, coisas usadas pelos europeus, suas formas exteriores de civilidade, né, de florear a linguagem nativa com expressões europeias, né, usar frases pomposas falando ou escrevendo, né, em língua europeia. Ou seja, ele já está dizendo aqui que o cara ele está tentando internalizar o modo de vida do outro, certo? Buscando, como eu posso dizer, é, por assim dizer, ser mais humano. Porque no fundo, né, o Fanon ainda não falou disso aqui, mas no fundo existe um complexo de inferioridade, né, que é, como posso dizer, que é imposto, que é colocado nesse sujeito colonizado, ao ponto de ele, né, tentar negar tudo de si que está posto ali para ser, né, para se essencializar, certo? E buscar, né, na essência do outro, do colonizador, a humanidade. Então, o Fanon, ele ainda não falou isso com todas as letras, mas é o que está acontecendo, ele está descrevendo aqui, né? Ronaldo. Não, só destacando que essa globalização, né, ela tem dois lados, que é o lado
da colônia que recebe o gringo, no caso, né? E aí ela se internacionaliza por conta disso, de receber. Aliás, a colônia não, o colonizador, desculpa. O colonizador recebe, né, o seu, o seu colonizador, né? Então, a globalização. Hoje a gente não usa mais em relação à globalização esse termo colonizador, eu acho que não. Ele usa essa história dos dois lados, por exemplo, o bilateralismo, né? O bilateralismo e o multilateralismo, né? E ainda tem um lado lá que eu estava estudando um dia desse, que é o da Rússia, que é o multipolar. Eles não são nem bilaterais, nem multilaterais, eles são multipolares, porque existem várias nações, como a Finlândia e outras nações ali, Eslovênia, eu acho, que elas já pertenceram a, não sei quantos mil anos atrás, já pertenceram à Rússia. Aí a Rússia acha que é um polo da Rússia, entendeu? Então, eles são tão malucos de um jeito assim que eles ficam revivendo coisas do tempo das múmias, assim, 3.000 anos atrás. Aí, mas beleza. Aí eu acho que essa globalização, ela tem esses dois lados, né? O lado de quem recebe, porque quem recebe, obviamente, que o comerciante local vai gostar disso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está fortalecendo essa internacionalização do comércio, que é bom para a economia, mas não é bom para a cultura. Porque o cara vai chegar aqui, o cara norte-americano, o francês, o inglês, o chinês, seja lá quem for, ele vai dizer assim, aqui tem uma loja desse tipo, que é uma loja de antiguidades, né? Aí ele vai levar aquilo para o país dele, entendeu? Ele não vai comprar e vai deixar aqui, ele vai comprar e vai levar para o país daquele. Ele está levando a cultura daqui. Tudo bem, ele está pagando para isso, beleza, está pagando. Mas ele tá, não vou dizer roubando porque ele pagou, né? Mas ele está levando a cultura que é uma cultura nossa para o país dele. Aí o cara que vai ver esse artefato vai dizer assim, nossa, que antiguidade bonita e tudo, que relógio bonito. Onde foi que você comprou isso? Não, foi quando eu fui para o Brasil, entende? Então, a economia ela tem esses dois lados da mesma moeda, né? De incentivar financeiramente falando, mas tirar a cultura. Perfeito, perfeito. É, agora sim, note que essa parte aí para eles é como se fosse trocado, tá? Porque eles têm tanto dinheiro que, tipo, gastar dinheiro comprando, olha, só que né, relógio bonito, ou sei lá, com tecido aí que ele acabou adquirindo, né, no mercado cultural e tudo mais, para eles é trocado, né? Mas é bom colocar isso daí, porque traz também aquela coisa né, de você querer, né, ter alguma coisa da outra cultura, né, que signifique, que traga, né, um pouco da história, né, dos hábitos, dos costumes daquele povo, né, que você foi visitar, daquela civilização, né. Enfim, no ponto aqui do Fanon, né, é bom que a gente tem que colocar isso, né. Existe, né, ó, essa parte aqui, né? Escreveu que existe um sentimento de inferioridade entre os negros, principalmente entre os evoluídos, entre aspas, né? Eles tentam permanentemente eliminar. Cara, isso daqui já está dizendo muito, né? Esse sentimento de inferioridade é o complexo de inferioridade que está sendo colocado aqui. Lucas, tu és baiano, não é isso, Lucas? Me lembro bem. Isso. Me diz uma coisa, tu já escutou uma banda chamada Baiana System? Daí? Um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho, tu gosta? Gosto. Ó, não é me Sempre no gabando, mas carnaval. Oi? Sempre no carnaval, de lei. É de lei, né? De lei. Eu sei o que é isso, velho. Quando Nação tocava no Carnaval de Recife, era de lei a gente ir pro show de Nação Zumbi, né? Infelizmente o Chico Sá já tinha falecido,
né? E aí, nesse carnaval desse ano, eu vi o show do Baiana System e a vibe é muito parecida com o show da Nação, velho. É muito bom, tá ligado? Você no meio da turma, a turma fazendo roda, pulando lá e tudo mais. É incrível, incrível. E como é o nome do vocalista? É o Passa-pulso, né? Russo Passa Pulso, né? Aí ele deu uma entrevista aqui, porque os caras eles têm isso de ovacionar a gente no carnaval quando vem para cá, não? Obviamente, aí eles falam bem do carnaval daqui. Aí ele falou que não existiria Baiana System sem Chico Sainz e Nação Zumbi, né? Porque eles meio que mostraram como fazer alquimia, né? Dos ritmos, tal qual Jorge Benjó também, né? O Jorge Ben, ele demonstrou, porque era um cara que fazia isso, entendeu? Então, o que eu quero falar com o Baiana System, Jorge Ben, Chico Sainz, é essa coisa deles pegarem a linguagem musical, certo? E misturar os ritmos. Eu não sei se tu percebe, mas tem de tudo ali no Baiana System. Ele de fato está fazendo alquimia, né? Ele mistura, como é que se diz? Cúmbia, ele mistura, né, rock, tem tanta coisa ali que você mais uma vez fica naquela, velho, o que é isso? E eu quase digo, esses caras são mangue beat, velho. Esses caras, o que ele tá fazendo aí é algo extraordinário, né? É mangue beat, é a mesma coisa que o Chico Sainz fazia aqui com, né, os ritmos regionais de Pernambuco. Ele fez com os ritmos baianos, juntando aí com um bocado de coisa. Muito bom, velho. Entendeu? É Então, porque é uma forma. Oi? não é falar essa inspiração que o Baiana System tem do Nação Zumbi é como se fosse um manifesto, né? Uma representação popular de tudo junto, né? Se a gente fosse mais longe ainda, né, do que pode misturar, ele ia misturar a congada na Bahia, samba de coco, samba de lata, várias expressões, a piegas, várias expressões, sabe? A toada, várias coisas bem específicas da Bahia que a gente pode misturar, sabe? A gente não precisa se render para o estrangeiro assim, porque a gente já tem tudo. Então ele meio É que é isso. um manifesto de valorizar a região mesmo. É isso, é isso. E outra coisa, né, que é um elemento fortíssimo, tanto do Chico Sainz, né, com Nação Zumbi, quanto também do Baiana System, que é as letras terem um engajamento, né, social, uma crítica, sempre trazer uma crítica social gente, né? Tem uma que tem uma música que é do primeiro álbum, que ele fala, né? Tire as suas construções da minha praia, não consigo respirar, especulação mobiliária, né? E o produto em alto mar, ou seja, subir, aí ele fala, subir um prédio, ouço vaias, entendeu? Então, tipo, ele está falando sobre a questão da especulação imobiliária, né? E de como, né, há multinacionais, empresas, construtores lucrando com isso enquanto destrói o meio ambiente e acaba com a paisagem, né? Acaba com tudo ali em nome do lucro, né? Tanto que tem um momento da música que ele fala, né? O que é que você é para mim? Máquina de lucro, né? Você para mim é lucro. Então, isso daí é uma das músicas do Baiano Assiste que eu achei assim genial, velho, né? Eu achei assim genial e que traz consigo uma crítica, né, bastante pesada ao movimento de especulação imobiliária e de como, né, ela acontece de forma descompassada e até mesmo com a aprovação das autoridades, muitas vezes, né, de prefeituras, né, de governos do estado e até mesmo governo federal, entendeu? Em nome do lucro. Muitas vezes se viola locais de reservas e tudo mais. Então, isso tudo é só para mostrar como a gente consegue, né? A gente consegue reagir a esse movimento, né, de globalização cultural, de colonização cultural, né? Com inteligência, né, fazendo essa mistura, essa alquimia dos ritmos, a gente consegue fazer isso,
É incrível, cara. Eu acho incrível o que o Baiano System está fazendo, porque é como se fosse uma continuação do Nação Zumbi com o Chico Sainz, não o Nação Zumbi que continua agora. Porque aí já é outra pegada com o Jorge do Peixe, né? Mas com o Nação Zumbi do Chico Sainz lá. Que se você pega o álbum Da Lama ao Caos, aliás, recomendo, tá, gente? É o álbum Da Lama ao Caos, né? Que é Chico Sainz e Nação Zumbi. É coisa de outro mundo. É um negócio assim extraordinário. Desde a primeira faixa até a última. Eu recomendo vocês escutarem, certo? É uma forma de reagir ao processo de colonização, ok? E aí, gente? Alguma coisa a mais ou continua a leitura? De boa? Não, acho que o principal, assim, de Fanon, eu acho que ele repete muito isso para não ter dúvida para o leitor, que o foco da colonização é tornar o colonizado um estrangeiro. E esse sentimento vai enfraquecer o colonizado a ponto de ele não poder reagir mais, sabe? Então, quando você falou, né, que tem gente que sabe as bandas de fora e não conhece as bandas do Brasil. A ideia é realmente essa, porque quando a pessoa tiver uma busca articulação na região, não vai conhecer, porque não Ixi, conhece os artistas, não tá travando. Lucas? conhece os escritores. Aí como é que vai lá na estrangeira, sabe? Então é todo uma expulsão é, constante assim, que acontece. Ô, Lucas, a tua fala, ela cortou meio na metade dela, quando tu falou, né, de quando, né, quer fazer com que a gente não reaja, né? E aí, tipo, cortou aí uma parte aí da tua fala, velho. Oi, cortou em que parte? Quando tu fala que, tipo, fazer com que o colonizado não reaja, aí começou a cortar. Tenta reconstruir a partir daí. Cortou em que parte aí? Quando tu falasse que tipo, é como se o colonialismo ele tenta esvaziar, né? E fazer com que o colonizado não reaja, né? Que ele deixe sem reação. Eu não só eu completei, né, desenvolvi de que se a pessoa quiser fazer alguma articulação no Brasil, na sua região, ela iria usar referências estrangeiras, porque ela não tem o hábito de ter contato com as coisas da sua região. E isso é deslegitimar essa articulação, sabe? Então, essa é como algumas pessoas do movimento negro reclamam. Quer dizer, a própria Angela Davis reclama que no Brasil a gente tem ótimas referências de mulheres militantes e a gente sempre referencia a própria Angela Davis, sabe? Então, é, esse olhar para fora acaba enfraquecendo as ações internas. Perfeito, perfeito. E o, e o melhor é que a Angela Davis, ela fala, né? Eu me lembro disso daí, que ela fala que ela aprendeu muito com intelectuais brasileiras como a fugiu a mente agora o nome dela, estava na mente agorinha, né? E o Lucas caiu. Ah, já me vem à mente, né? Mas a Lélia Gonzalez, né? E aí, que é a questão né, de como ela vai falar do feminismo e tudo mais, então é bem interessante isso daí também, né? E prova que é bem complicado, porque para a gente se entender, a gente tem que ler alguém de fora tem que chegar aqui e explicar para a gente o que a gente é, então é complicado isso, tá? Uh, gente, vou continuar a leitura, eu espero que o Lucas volte aqui, né? O leitor, só a graça, não vai entrar mais. E aí, qualquer coisa, eu vou ler mais esse parágrafo, deixa eu ver, e aí a gente dá continuidade à discussão, ao debate, né? Ah, só um momento, vamos lá. Fazendo referência
a outros trabalhos e às nossas próprias observações pessoais, gostaríamos de tentar demonstrar por que o negro se situa de modo tão característico diante da linguagem europeia. Lembremos ainda, uma vez, que as conclusões às quais chegaremos só são rigorosamente válidas para as Antilhas Francesas. Não ignoramos, entretanto, que os mesmos comportamentos podem ser encontrados em meio a toda a raça que foi colonizada. Conhecemos no passado, infelizmente conhecemos ainda hoje, amigos originários de Dahomey ou do Congo que declaram ser antilianos. Conhecemos no passado e ainda hoje antilianos que se envergonham quando são confundidos com senegaleses. É que o antiliano é mais evoluído do que o negro da África. Entenda-se que ele está mais próximo do branco, e esta diferença existe não apenas nas ruas e nas avenidas, mas também na administração e no exército. Qualquer antiliano que tenha feito o serviço militar em um regimento de infantaria colonial conhece essa atormentante situação. De um lado, os europeus, os velhos colonos brancos e os nativos. Do outro, cadê? Eu subi aqui. Do outro, os infantes africanos. Lembro-me de certo dia, quando, em plena ação, o problema era destruir um moinho de metralhadoras inimigo. Por 3 vezes, os senegaleses foram enviados, 3 vezes rechaçados. Então, um deles perguntou por que os Talbots, sei lá, não iam. Talbot, termo do patuá senegalês, significado europeu ou branco, significando europeu ou branco. É nesse momento que os antilianos não sabem ao certo se o Taubat ou o indígena, mas não considera a situação preocupante, pelo contrário, o considera normal. Só faltava essa, sermos confundidos com os pretos. Os antilianos desprezam a infantaria senegalesa e reinam sobre a negrada como senhores incontestáveis. Aliás, há um fato extremo que é no mínimo cômico. Recentemente, um martinicano me contou, enfurecido, que certos guadalupenses faziam-se passar por martinicanos, mas acrescentou, percebendo-se logo o erro, eles são mais selvagens do que nós. Entenda-se, são mais distantes ainda do branco. Nossa. Cara, isso daqui é algo que eu tenho que colocar. Parece que quanto mais negro se é, menos humano, ou mais longe do humano, da humanidade a gente está. É algo que se fala muito dentro do movimento negro, né? Porque, né, existe várias tonalidades, várias cores, né, várias tonalidades da pele negra, né? Desde a mais clara até a mais escura, né? E quanto mais negro se é, né, o mais escuro é o tom da pele, menos humano, né, aquela pessoa será tratada ou será considerada. E é incrível porque ele está colocando exatamente isso aqui, né? Mas acrescentou, percebe-se logo o erro, eles são mais selvagens do que nós, entenda-se, são mais distantes ainda do branco, né? Porque parece que há uma gradação, que há vários graus de humanidade aí, né? Desde da humanidade plena até a humanidade, né, por assim dizer, mitigada, a humanidade em migalhas. É isso, velho, é isso. Isso lembra até mesmo algumas coisas do Emicida, né? Em Esmalha, eu não sei se vocês já escutaram Esmalha do Emicida, né? Recomendo também, muito bom, né? Ela quis ser chamada de morena, porque isso
Ronald, fala aí, que eu vou até buscar aqui esse verso de Ismalha. Aí eu só fazer uma pergunta para você, se você já ouviu falar da cultura afrodescendente na Argentina, entre o que o tango é um é um ritmo afrodescendente. O tango é um ritmo afrodescendente, eu não sabia disso. É sério? Isso. Veio da África. Só que ele passou pela Europa e se europeizou e chegou na Argentina. Mas ele é de origem africana. Não sabia, não sabia. Tanto é que aquela história deles é uma dança de cavalos, né? Você já percebeu isso, né? É algo que eu não entendo, assim, o tango, porque eu tenho que dizer que eu não sou muito bom em dança, né? E aí, Certo. o tango, ele é uma dança complexa dentro do próprio universo da dança, né? Sim. Ah, que outra coisa. Sim, mas só para completar que eu peguei uma professora uma vez, tirei essa dúvida, porque eu tinha muita dúvida, porque eu via claramente passos de cavalo no tango, né? Aí eu queria saber de onde é que era essa. Era de guerras que tiveram no sul do Brasil, entre Brasil e Argentina, ou se foi uma coisa africana. Aí essa professora me esclareceu que era do Brasil e Argentina. Mas aí, perguntando a um cara do movimento negro, professor que eu conheço do movimento negro, ele disse: não, é mentira dela. O tango é originalmente africano. Ele me disse até a região, da onde era a região, só que eu não me lembro mais. Então, eu vou perguntar a ele de novo. Hum. Aí ele me mostrou umas cenas de uns cavalos antigos africanos. Da onde vem. Pronto, vou lembrar agora. Ubuntu. Você conhece Ubuntu? Ubuntu, né? Ubuntu, sim. Ubuntu, pronto, é dessa região aí, dos Ubuntus, uma coisa assim, dos Buntus, um negócio assim. Que haviam as guerras com os cavalos, e aí eles dançavam, mas aí passou pela Europa e da Europa veio para a Argentina. Para você ver a desgraça que você pode fazer com a cultura, né? Sim, sim, sim. Eu fico me perguntando se um movimento semelhante não está acontecendo com a capoeira, né? Porque a capoeira, ela era um jogo tradicionalmente, não um jogo não, uma expressão marcial, né, de arte marcial das pessoas em situação de escravidão, né? E hoje se tem muitos mestres de capoeira indo para a Europa que são brancos, entendeu? Que são de olhos azuis, etc., para ensinar capoeira lá, né? Porque antigamente, né, a galera queria aprender capoeira, vinha para cá e aí descobriram que podiam levar o professor para lá para aprender, né? Para ensinar capoeira aos europeus lá. E aí o povo começou a praticar capoeira e tudo mais, principalmente a classe média, porque quem consome cultura, quem tem condições econômicas de consumir cultura, né? No nosso país é a classe média, e ela é majoritariamente branca, né? E o que é que acontece? Acontece que essa galera acabou se tornando mestre em capoeira e tudo mais, adquirindo um grau de habilidade, um grau de destreza, né? De alguém que consegue não só executar muito bem, né? A complexidade ali dos movimentos da capoeira, como também consegue ensinar, né? E aí se tornaram mestres e tudo mais. E aí hoje tem muito desses mestres na Europa, tipo, ganhando em euro e tudo mais, ensinando capoeira lá, né? Ensinando a tocar como é que se diz, o berimbau, o atabaque, né? É uma pena que o Lucas tenha caído aí, que teve um problema na conexão dele, entendeu? Porque ele poderia até falar um pouco disso, porque ele pratica capoeira também, certo? E aí isso daí é algo que a gente se pergunta se é uma apropriação cultural, se a gente pode chamar de uma forma de apropriação cultural, né? Você pegar a cultura do outro, se apropriar e tudo mais. É algo, assim, complicado. Só uma coisa, para eu te passar a palavra de novo, Ronald. A frase do MC de Ismael é a seguinte:
ela quis ser chamada de morena, que isso camufla o abismo entre si e a humanidade plena. Nossa, né? Eu, o Emicida, ele, desde que eu comecei a escutar, ele sempre talvez tenha sido o cara que tenha me despertado para a questão racial, né? E quando eu escutei os álbuns, todos os álbuns do Emicida, quando eu escutei isso daí, essa parte, eu fiquei, caramba, né? Ela quis ser chamada de morena, porque isso, né? Porque isso camufla o abismo entre si e a humanidade plena. É isso, né? Aqui, ó, é o que o Fanô tá falando aqui, pô, né? Mas acrescentou, percebe-se logo o erro, eles são mais selvagens do que nós, entenda-se, né? São mais distantes ainda do branco. O branco é a humanidade plena, né? E aqui, quando se lê o branco, não se lê só a cor da pele, tá? Se lê os costumes, os valores, os hábitos, entendeu? Todo aquele arcabouço que está para além da física, que está para além, como se diz, do fenótipo biológico da pessoa, entendeu? É isso, é isso. Lembrou muito o Emicida, cara. Acho que vou até, depois vou guardar isso aí, porque eu acho que eu vou citar. E, Ronald, pode falar. Tá com o microfone mutado. Não, só para dar ênfase mesmo a isso, né? Porque a gente está falando de linguagem, mas tem as várias expressões de linguagem. E a dança, a música que você já falou, né? São expressões que estão dentro desse jogo de linguagem, né? Se bem que jogo de linguagem é um termo colonizador, né? Do Wittgenstein. Mas vamos dizer aqui que o François Fanon era mais antigo que o Wittgenstein, e ele está falando a mesma coisa aqui. A mesma coisa não, está falando um pouco parecido, né? Que é a ideia de jogo. Ele coloca aqui, o jogo pode ser concebido como a iniciação à vida. Mas eu diria que não é nos mesmos pontos que o Wittgenstein, tá? Ele tá pegando, tá tendo outra pegada aqui. Ele tá falando de jogo, né? Mas eu acho que é em outro sentido, certo? Não, porque ele começa falando aqui, né? Dizem que o negro gosta de palavra deve ser assim, ou seja, de parlamentar. Talvez da onde vem a palavra parlamento, né? Da onde a gente conhece parlamento. Contudo, quando pronuncio palavra, o termo faz pensar em um grupo de crianças divertindo-se. Quer dizer, o signo é o mesmo, só que a representação que você dá ao signo é completamente diferente. Um para um, ele está falando de parlamento, de falar mesmo, né? Como dá a ideia de um parlamento onde você fala, e o outro é um jogo de crianças. Então, essa diversidade de linguagem, ela é um problema de referencial, né? Qual é o seu referencial para você estar falando isso, né? Porque o que tem a ver o jogo de criança? Deve ter um contexto maior aí, tipo quando a gente fala alguma palavra muito nordestina, muito da gente, né? Acho que deve ser por aí. Hum, Não sei se eu estou certo, né? Porque a palavra ele foi mais formal, ele foi direto para o significado. Palavra é de parlamentar. E aqui ele já deu um significado mais coloquial da linguagem. deixa eu ler essa parte aqui, a gente tenta interpretar, a gente tenta compreender, né? Ah, dizem que o negro gosta da palavra, ou seja, de parlamentar. Contudo, quando pronuncio palavra, o termo faz pensar em um grupo de crianças divertindo-se, lançando para o mundo apelos irresponsáveis, quase rugidos. Crianças em pleno jogo,
na medida em que o jogo pode ser concebido como uma iniciação à vida. Olha aí, né? Na medida em que o jogo pode ser concebido como uma iniciação à vida. Isso aqui eu acho que deixa bem claro que ele está querendo colocar como um jogo, né? Assim, a ideia de que o negro gosta de resolver seus problemas pela palavra é rapidamente associada a esta outra proposição. O negro não passa de uma criança. Aqui, os psicanalistas estão em seu ambiente e o termo oralidade é logo convocado. Nossa, olha onde ele quis chegar com isso. De fato, ele está levando para a psicanálise a coisa, né? Deixa eu até sublinhar. O que é que eu vou ter aqui? O termo palavra, de origem portuguesa, é utilizado por vários grupos culturais da África Ocidental para se referir ao costume de reunir para parlamentar, toda vez que surge um problema de convivência, qualquer que seja ele, ou seja, dissolver pelo entendimento as tensões surgidas na vida cotidiana. Ah, então palavra é isso. É o grupo se reunir para resolver um problema comum, né? Aquelas pessoas. Eu não sabia disso. Bom Só que ele saber. tem outro significado, que é o jogo de crianças, né? São crianças É, jogando. aqui, né? Deixa eu ver. Dizem que o negro gosta de palavra, ou seja, de parlamentar. Contudo, quando pronuncia a palavra, o termo faz pensar em um grupo de crianças divertindo-se, lançando para o mundo apelos irresponsáveis, quase rugindo, né? O grupo de criança se divertindo, que está lançando para o mundo apelos irresponsáveis, quase rugindo. Crianças em pleno jogo. Na medida que o jogo pode ser concebido como uma iniciação à vida, né? Assim, a ideia de que o negro gosta de resolver seus problemas pela palavra é rapidamente associada a esta outra proposição. O negro não passa de uma criança. Aqui, e isso daqui é bem interessante, porque quando você resolve as coisas, os conflitos, ou os problemas que acometem um grupo de forma pública, né, através de uma palavra ou do parlamento, né? Isso aqui é o que a gente chama de, eu acho que a gente poderia dizer que é o que a gente chama de assembleia, né? Faz uma assembleia geral aí e vamos discutir determinados problemas que atingem todo mundo desse grupo, não é isso? Assembleia no condomínio, né? Vamos dizer assim. Pode ser uma assembleia do condomínio, pode ser uma assembleia, né, de professores, da classe dos professores que, sei lá, estão sendo prejudicados de alguma forma, entendeu? Então, pode ser qualquer forma de assembleia, né? Então, vamos entender a palavra dessa forma, né? E aí, por via oral, ali da argumentação, né, as pessoas acabam encontrando soluções para esses problemas, ok? Vamos. Só que aqui ele tem um outro ponto, né? Assim, a ideia de que o negro gosta de resolver seus problemas pela palavra é rapidamente associada a esta outra proposição. Qual é a outra proposição, né? De que é um jogo de criança a palavra, né? O negro Eu não consegui fazer uma, pensa. eu consegui fazer uma conexão aqui. Eu não sei se tu vai concordar. Essas crianças são as crianças que ficam ao redor ali do parlamento. Eu não diria isso, porque é como se fosse um jogo de criança. O próprio Fernando está colocando isso aqui textualmente, ó. Vê, porque ele diz aqui, ó. O termo faz pensar em um grupo de crianças divertindo-se, lançando para o mundo apelos irresponsáveis, quase fugindo. Criança em pleno jogo. Entendeu? Ele diz daqui, o termo palavra, faz pensar nesse grupo de criança. Entendeu? Esse termo aqui Mas por que que tu acha que tem essa diferença assim tão é grande, né, de porque. significado? Sabe qual é o problema? É que muitas vezes isso acontece até no próprio modo como o racismo opera, você infantiliza o negro.
Você infantiliza as necessidades, você infantiliza os argumentos, você infantiliza o modo de ser do outro. Ou seja, ele não é um ser humano adulto. Ele não é um ser humano que atingiu a plenas, né, capacidades das suas potencialidades. Entendeu? Em outras palavras, ele não é um ser humano que tem autonomia. Se a gente fosse colocar nos termos kantianos, certo? Ele ainda é uma criança. Ou ele vai estar perpetuamente nesse estado de infantilidade. Isso daqui é um aspecto do racismo, né? Que é infantilizar as necessidades da pessoa negra. É um aspecto muito preponderante, muito presente, diga-se passagem. Né? O racista faz isso direto, né? Ah, mas você está agindo como criança. Isso daí é uma exigência infantil. Né? Esse modo de conceber as coisas é infantil demais. O racista faz isso. Ou Né? então você não entende, né? Você não consegue compreender. Por Então, isso que você age assim. Tudo. isso. Né? Aí aqui, né, o fulano é imaturo demais, né, para tal coisa, né? Aqui os psicanalistas estão em seu ambiente, o termo oralidade é logo convocado, entendeu? Ou seja, eu acho que se a gente continuar aqui, ele pode desenvolver esse ponto. Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa? Não, não foi no. Mas eu entendo bem isso, hein? Concebo total, né? Infantilizar o outro, pô. Né? Dizer que o outro ele até é humano, mas ele é ainda uma criança, ou está perpetuamente condenado àquele estado de criança, né? Nossa. Vamos lá. Mas precisamos ir mais longe. O problema da linguagem é importante demais para ser integralmente abordado nesta obra. Os significativos estudos de Piaget nos ensinaram a distinguir as etapas iniciais da aparição da linguagem, e os de Goethe, né, e Gutstein nos mostraram que as funções da linguagem se distribuem em patamares, em graus. O que nos interessa aqui é o homem negro diante da linguagem francesa. Querem compreender por que o antiliano gosta de falar o francês. Jean-Paul Sartre, na sua introdução à Anthologie de la Poésie Negra, entre Moga, sei lá como é que se pronuncia isso, né? Nos diz que o poeta negro se voltará contra a língua francesa, o que não é válido para os poetas antilianos. Somos da opinião de Michael, né, Liris, que há pouco tempo escreveu O Propósito do Crioulo. É isso mesmo? Ainda hoje, língua popular que todos conhecem mais ou menos, mas que só os analfabetos, com exceção do francês, falam a língua crioula parece ser destinada a tornar-se, mais cedo ou mais tarde, uma sobrevivência, quando a instrução, embora seus progressos sejam lentos, entravados pelo número excessivamente restrito de estabelecimentos escolares e penúria em matéria de leitura pública, e o nível frequentemente baixo demais da vida material for amplamente difundida nas classes deserdadas da população. E acrescenta: para os poetas a que me refiro, o importante não é se tornar antiliano por um artifício pitoresco. Ao usar uma linguagem emprestada, que é, além do mais, destituída de brilho exterior, quaisquer que possam ser suas qualidades intrínsecas, o importante é afirmar a integridade de sua pessoa diante de brancos, imbuído dos piores preconceitos raciais, cuja arrogância torna-se cada vez mais injustificada. No original, né, ele fala que o nome é de uma escola de literatura fundada na Provença, sul da França, em 1854, com o objetivo de preservar um tanto quanto artificial a língua provençal.
Ok. Tá, eu pensava que ele iria continuar nessa questão aqui, mas ele não toca, né? Ele fala, ok, ele toca aqui na questão do Piaget, né? Dos pensadores aqui da educação, né? Do desenvolvimento, né? Não precisa distribuir as etapas iniciais da aparição da linguagem, mas ele não toca nisso daqui. Aliás, né? Eu tenho até eu guardei até um resumo aqui quando eu estava estudando para concurso, que era exatamente falando dos momentos do desenvolvimento da pessoa no pensamento do Piaget. Deixa eu ver aqui se eu encontro, né, para a galera não ficar perdidinha. Cadê? Filosofia Platão, origens, inatismo, empirismo, a teoria das exigências múltiplas é o Vasto. Não sei se foi. Você vê outro fenômeno, enquanto tu procura aí, outro fenômeno que acontece muito, por exemplo, em Hollywood, quando eles colocam um ator negro. Dificilmente você vê, né, um ator negro, mas o ator negro representa quem? Ou ele representa o cara que vai bater no outro, ou representa o cara que vai assaltar o outro, é o assaltante, é negro, ou o drogado, é negro, ou eles dão o papel porque Hollywood obriga por uma questão legal que você empregue alguns atores negros. Mas os astros, eu não sei dizer quais são os astros negros que ganham, como é que se diz, o prêmio lá deles, né? O Oscar, né? O Oscar, que ganha o Oscar, que seja negro, né? Não, não tem. Geralmente é marginalizado. Aí esse fenômeno que acontece, que eu acho que é de marginalização mesmo do negro, né? E O negro, existe uma crítica voraz à Academia de Cinema de Hollywood, dizendo que ela é racista, muito em função disso daí, tá? De que o modelo de filme que ela premia é o modelo que coloca a pessoa negra como coadjuvante da coisa, não como, né, sendo ali o protagonista, né, o herói, e etc, né? Então, tipo, ou, né, ou como vilão, né? Então, tipo, ela acaba muito premiando é, esse padrão de filme, né? Porque querendo ou não, a academia ela já deu tantos estatuetas, né, já que anualmente acontece, que ela cria um padrão daqueles filmes que serão premiados. Então existe sim uma discussão, inclusive, né, já tiveram vários atores negros e até mesmo diretores negros que falaram sobre isso, né? Um diretor negro que talvez você venha a conhecer é o Spike Lee. Você já ouviu? Denzel Washington é um grande ator negro, né? Não sei se você já viu os filmes dele, mas eu recomendo muito, né? Tem um filme que é extraordinário, que é Um Limite Entre Nós. Nossa, é uma interpretação fora do comum. Genial. Bem, perdão, eu não eu não estou encontrando o meu resumo do Piaget aqui, da teoria do Piaget. Ah, só tem natismo, internacionalismo aqui. Ok, mas não tenho.
Não estou encontrando. Eu tenho certeza que eu fiz esse resumo, que eu estudei isso daí para o concurso, mas não está aqui. Ah, só dá as questões. Será que eu salvei em outra página? Só tem as questões aqui, não tem. Então, depois a gente vê isso daqui, certo? Que são os vários momentos do desenvolvimento, né, da pessoa, tá? Ah, deixa eu ver aqui. A gente parou nessa parte, né? Ah, vamos lá, vamos dar uma avançada, porque eu quero saber se ele vai retomar aquela linha de raciocínio que ele desenvolveu ali, entendeu? Mesmo que exista um Gilbert Grantiant, né, escrevendo em patuá, a coisa é rara. Acrescentemos, além do mais, que o valor poético dessas criações é bem duvidoso. Por outro lado, há obras verdadeiras traduzidas do Olof ou do Fulani e acompanhamos com muito interesse os estudos em linguística de Cheikh Anta Diop, né? Nas Antilhas não há nada igual. A linguagem oficialmente falada é o francês. Os professores vigiam de perto as crianças para que a língua crioula não seja utilizada. Deixemos de lado as razões evocadas. Aparentemente, o problema poderia ser o seguinte: nas Antilhas, como na Bretanha, há um dialeto e há uma língua francesa, mas a situação não é a mesma, pois os bretões não se consideram inferiores aos franceses. Os bretões não foram civilizados pelos brancos, né? Civilizado pelos brancos. Tonan não tinha conhecimento de que os bretões são uma minoria étnica oprimida dentro do território da França metropolitana, com sua língua proibida de ser ensinada nas escolas públicas durante décadas e, portanto, condenada ao desaparecimento. A resistência cultural dos bretões só começou na década de 1970. Ah, é bom saber disso, né? Recusando multiplicar os elementos, arriscamos não conseguir delimitar o núcleo da questão. Ora, é importante dizer ao negro que a atitude de ruptura nunca salvou ninguém. E se é verdade que devo me libertar daquele que me sufoca, porque realmente não posso respirar, fica entendido que na base fisiológica, dificuldade mecânica de respiração, torna-se pouco saudável transplantar um elemento psicológico impossibilidade de expansão. O que isso quer dizer? Simplesmente isto aqui, quando um antiniano diplomado em filosofia decide não concorrer para ser admitido como professor por causa de sua cor, dou uma desculpa que a filosofia nunca salvou ninguém. Quando um outro tenta obstinadamente me provar que os negros são tão inteligentes quanto os brancos, digo, a inteligência também nunca salvou ninguém, pois se é em nome da inteligência e da filosofia que se proclama a igualdade dos homens, também é em seu nome que muitas vezes se decide seu extermínio. Nossa, ele está certo, muito certo. Aqui ele está, né? Vamos ver se ele continua. Antes de continuar, parece-me necessário acrescentar certas coisas. Falo aqui, por um lado, de negros alienados, mistificados, e por outro, de brancos não menos alienados, mistificadores e mistificados. Se Sartre ou Cardeal Guardier afirmam que o problema negro já durou demais, só se pode concluir que a quantidade deles é normal. Nós também poderíamos multiplicar referências e citações e demonstrar que, efetivamente, o preconceito de cor é uma idiotice, uma estupidez, que deve ser banida.
Sartre assim inicia Ópera Niort. O que é que vocês esperavam quando tiraram a mordaça que fechava essas bocas negras? O que que elas entoassem hinos de louvação, que as cabeças que nossos pais curvaram até o chão pela força, quando se erguessem, revelassem adoração nos olhos? Nossa, o Sartre colocou isso, velho. Não sei, mas afirmo que aquele que procura nos meus olhos algo que não seja uma interrogação permanente deverá perder a visão. Nem reconhecimento, nem ódio. E se dou um grande grito, ele não será nada negro. Não, na perspectiva adotada aqui, não existe problema negro. Ou pelo menos, se existe, os brancos não se interessam por ele, senão por acaso. É uma história que se passa na penumbra e é preciso que o sol transmute, exato, desculpa, transumante, que trago comigo, clareie os mínimos recantos. O doutor RHL Gordon, médico do hospital. Peraí, antes de continuar, essa coisa aqui é bem interessante, porque ele fala da mistificação, né? Que o negro está alienado e que o branco também está alienado, né? Isso daqui já faz parte do movimento dialético da coisa, entendeu? Porque o branco precisa alienar o negro, ele precisa mistificar o negro, e o negro precisa dessa mistificação para se manter nessa dialética, né? É a dialética do senhor e do escravo aqui, já. Eu não sei se você sabe disso, Ronald. Sim. É, Deu uma cortada. se tu já sabe disso, ah, porque Não, não tinha pensado por esse ângulo ainda, não. o Fanon lá na frente, ele vai ter um capítulo que é o negro e o reconhecimento, né? E nesse capítulo ele vai ter um subcapítulo dentro dele, né? Que é o negro e Hegel, que é quando ele vai pegar a dialética do senhor e do escravo, do Hegel, certo? E interpretá-la de uma maneira muito própria. Entendeu por quê? Porque dentro da dialética do senhor e do escravo, os dois acabam meio que lutando entre si, né? E o escravo é aquele que perde a luta e o senhor é aquele que, né, a vence. Só que essa luta é uma luta pelo reconhecimento. Um se vê no outro, no meio dessa dialética, e um acaba fazendo do outro o objeto da sua satisfação. Então, ter que fazer o outro reconhecer a si faz parte do processo de se auto-reconhecer e também de alcançar, em meio disso, o que a gente pode chamar de autonomia. É um movimento, entendeu? Que está já sendo colocado aqui, ó. Fala aqui por um lado de negros alienados e por outro de brancos não menos alienados, mistificadores e mistificados. Vou até já. Mas aí me tira uma dúvida. Você vai para um terreiro, certo? Terreiro de Umbanda ou de Candomblé. Aí você vê lá Exu. Ah, O branco, eu, por exemplo, sou branco e você é negro. Você vai ver Exu de um jeito. Exu é o mesmo, mas você vai ver Exu de um jeito e eu vou ver Exu de outro. Ou não? Ou você acha que é possível ao branco ver um arquétipo negro assim como ele é negro? bem, vamos lá, né? Isso daí tem uma série de implicações. Ah, o modo como a gente representa, né, determinada divindade. Eu me lembro que, né, teve uma discussão bastante complexa quando pegaram uma estátua de Iemanjá, né, uma representação de Iemanjá e colocaram na orla aqui da cidade. Por quê? Porque essa estátua, a Iemanjá, era branca. E Iemanjá é uma entidade do candomblé, né, de religiões matrizes
de matriz africana. E, obviamente, que a representação dela não seria uma representação branca, mas sim uma representação negra, né? E aí, muita gente falou para, né, trocarem a estátua, a gente disse que era para destruir, depredar a estátua. Enfim, foi né, uma polêmica gigante, né, em torno dessa estátua. E o ponto está exatamente aí, porque a gente tende a representar, pela nossa origem cristã, né, pelo pensamento cristão, representar a divindade segundo a nossa imagem e semelhança. Então, o branco, ele vai, né, ver Deus, Cristo, como se fosse branco, porque é a imagem e semelhança. Entende? Se a gente pegar, por exemplo, a representação de Jesus Cristo que tem da Igreja Católica, ele é branco, loiro de olhos azuis, ele é caucasiano, não é? E aí, quando a gente para ver, mas espera aí, ele vem de uma região que era muito quente, né? Ele vem de uma região que as pessoas não têm esse fenótipo de ser branco, loiro de olhos azuis. Ou seja, Jesus ele aparenta muito mais, né, ser como um árabe é, do que como um caucasiano é. No entanto, a gente representa ele como se fosse o quê? Um caucasiano, porque é a imagem e semelhança. Entende? Então é a mesma coisa que se coloca aqui, né? É a mesma coisa que se coloca. Porque quando você coloca essa dialética da, como é que você falou, Senhor da do escravo. representação, não, Ou você pode chamar de dialética do reconhecimento de Hegel também. do reconhecimento, pronto. Eu só consigo reconhecer hoje Exu como negro porque eu passei por um processo de aprendizado. Quem era Exu, o que Exu fazia, aí hoje eu entendo que Exu é negro. O símbolo de Exu é um risco negro, é um risco que não é feito de branco, por exemplo, como em algumas casas de Umbanda, que o risco é feito de branco. O risco não é feito de branco, não, o risco é feito de negro mesmo, né? Então, eu vejo que esse reconhecimento ele tem que ser mútuo, né? Como ele não é mútuo, aí surge a desigualdade, porque Exato. surge o preconceito, né? Exatamente, você está indo pelo caminho certo, porque esse reconhecimento deveria ser mútuo, né? Um reconheceria o outro. Né? A dialética, ela até pressupõe, né, como é que se diz? Essa reciprocidade, entendeu? Só que pelo reconhecimento não ser mútuo, ou pelo senhor vencer, né, por um vencer o outro no meio desse embate, é que Uhum. faz, que cria essa disparidade, entendeu? Só que o ponto todo é que, por Fanon, essa disparidade não é só no sentido de poder, não é só no sentido de político da palavra, de ter mais direitos, né, de ser um sujeito portador de direitos enquanto o outro não é, ou seria menos portador de direito. O Fanon, ele vai chegar no ponto de vista de ser ontologicamente inferior e ontologicamente superior. A existência de um é mais importante do que a outra. A existência de um é mais humana do que a outra. Esse é o ponto aqui do Fanon, né? Ele vai para além disso, ele vai chegar na ontologia do ser, né, do sujeito, entendeu? E aí, obviamente, né, que quem é colonizado ele vai enxergar tudo a partir da perspectiva do colonizador. As emoções, os sentimentos, a experiência sensível que ele tem da realidade vai ser a experiência sensível de alguém que internalizou os valores, os costumes, certo, do seu colonizador. É por isso que a gente, né, tem gente que, mas Erison, eu vi fulano que é negro falando tal coisa. É porque ele internalizou esses valores, entendeu? E ele vai defender isso, né? Eu me lembro de um debate do Jones Manuel com o Holiday, cara. E chega no final que o Jones Manuel ele fala pro Holiday, né?
fazendo referência ao filme Django Livre, do Tarantino. Não sei se tu já viu esse filme. Não. Depois dá uma olhada, que fala exatamente de Django, que é um escravo liberto, e fala de Skip, que é um escravo, que é uma pessoa em situação de escravidão, só que ele tem orgulho de ser escravo, ele não entende porque vê um outro negro livre, né? Ele acha que o negro livre está se achando, entendeu? Porque o cara está montado a cavalo, como um branco também é montado a cavalo, entendeu? Porque ele se veste da mesma forma que o senhor dele se veste. Então, Skip é o escravo que ele defende e elogia a sua própria condição de escravo, a sua própria condição que está sendo inserida, entendeu? De inferioridade. Enquanto Django não. Django, ele fala que eu sou um ser humano e tudo mais. E aí Skip odeia Django, né? Ele diz que Django é um cara que não dá e tudo mais. É um negro que é soberbo, que se acha, né? E aí o Johnny Manuel, usando como referência Django Livre, ele diz, né, que tem gente que nasce para Django e tem gente que nasce para Skip, né? Falando para o Holiday, né? Então é essa a coisa aqui, né? Também, porque no fundo, e o Hegel fala até isso na dialética dele, o o escravo, o servo, por assim dizer, ele vai, por via do trabalho, conquistar sua autonomia. Porque o senhor não vai trabalhar e ele não vai saber como fazer as coisas. Ele não vai desenvolver técnica. Ele não vai saber como proceder. E aí ele cria um grau de dependência existencial do escravo. Então, o escravo vai obter o seu reconhecimento do senhor por onde? Por via do trabalho. Não por via da dominação. Entendeu? Só que não é isso que acontece nas Américas, não é isso que acontece, né, na história, entendeu? Visto a Revolução do Haiti e outras coisas que vão acontecer, porque depois, né, os caras eles vão libertando. Então não houve uma guerra para principalmente aqui no Brasil, né, para os escravos, né, conquistarem a sua liberdade, conquistarem sua autonomia, né, e por assim dizer, obter o reconhecimento, conquistar o reconhecimento do Senhor, enquanto ser humano igual, igualmente digno, né? Enquanto alguém que é humanamente, né, e ontologicamente igual. Então, esse é um ponto aqui que eu ainda fico refletindo sobre isso, ainda estou refletindo, e já faz algum tempo, né? E isso, obviamente, reflete porque, por exemplo, Elis, mas como é que isso toca a nossa realidade? Olha as estatísticas. Entendeu? A maior parte das pessoas que a polícia mata são pessoas negras periféricas. Eles não matam gente do Leblon. Eles não matam gente dos bairros nobres. Entendeu? Os filhos do juiz, desembargador. Aí o policial militar se tocar naquele cara. Entendeu? Ele perde a patente, ele perde a vida se tocar no filho daquele ali. Não importa se ele está fumando maconha, não importa se ele está utilizando ilícito. Entendeu? É filho de um juiz, não toque nele. Senão vai dar um. Isso aí é, com licença da palavra, é foda mesmo. Entendeu? E aí é que tá, pô. Essas coisas, né, que faz com que um policial, quando chega na favela, ele mate de forma indiscriminada. Primeiro ele atira, depois ele pergunta, como se diz, né? Ele não tem o mesmo tipo de prática nesses ambientes de bairros abastados, de bairros nobres, por essas pessoas. Por quê? Porque parece que a vida dessas pessoas vale mais do que a vida da galera que mora na favela. É o grau de desumanização que o Sonon está falando aqui, que gira em torno do quê? Do complexo, né, de instituições coloniais. Sim, sim. Entendeu? Por exemplo, Recife, né, a capital daqui, em 2023, 2022, 100% das pessoas que a polícia matou eram negras. 100%. Como é que pode isso? Entendeu? 100% da população de Recife não é negra, com certeza. 100% das pessoas que a população matou são.
né, que a polícia matou são negras. Então tem alguma coisa errada. Aí quando a gente para e vê, espera aí, vamos ver aqui quantos médicos se formaram, né, na Universidade Federal de Pernambuco, pela Universidade Estadual de Pernambuco também, né? Quantos são brancos, quantos são negros? Né? Quantos se formaram em direito, entendeu? Quantos se formaram em engenharia? E aí a gente vê que a maior parte é branco, gritante. Então tem alguma coisa aqui errada, entendeu? Quando a gente olha para a Assembleia Legislativa, né, e pergunta se a maioria dos deputados, né, estaduais ali presentes e deputadas, né, qual é a tonalidade de pele deles? Eles não são negros. Governadores? Não, também não. Então a gente vê que a estrutura de poder está organizada de tal forma que privilegia um em detrimento ao outro, certo? E que o modo de tratamento que é desprendido pelas instituições a uns é diferente dos outros. Caso contrário, a polícia não entraria matando ou destratando, abusando dos direitos das pessoas, né, que vêm de periferia. É esse o ponto. O que o Fanon está falando aqui no Pele Negra de Máscaras Brancas ainda acontece no Brasil hoje. Só que é o pior não é que acontece aqui em Recife, é que acontece em todo o Brasil. Já conversei com pessoas de todo o Brasil e é basicamente o mesmo relato. Entendeu? Então é essas coisas que eu fico aqui refletindo, né? Refletindo muito, porque quando o Fanon vem falar desse processo de colonização, né, desse processo de desumanização, É a mesma coisa com a mulher também, né? Com a sim, mulher acontece muito parecido com, por exemplo, o número de estupros, né, vem crescendo muito e você não tem uma explicação assim, por que que isso acontece? Ah, por causa do machismo. Sim, isso é o óbvio, né? Por causa do machismo. Mas por que que os machistas se sentem livres para assassinar uma mulher ou espancar uma mulher? tomá-la como propriedade, né, como uma coisa, Muitas vezes não chega a fazer isso, mas trata mal e não tem punição para isso, quer dizer, o cara vai preso se for pego, vai preso, mas se tiver grana também passa por cima disso, compra policial, compra isso, compra aquilo, né? compra promotor, Compra né, compra promotor, juiz, e aí pronto, acabou. Essa estrutura toda se corrompe a ele, né? é, Se corrompe a ele. E é, vão arrumar motivos para culpar a vítima, entendeu? E inocentar o criminoso, né? Vão sempre fazer isso. Entendeu? É algo assim bizarro, bizarro. Mas sabe por que fazem isso? Porque a estrutura de poder é montada por eles e para eles. dinheiro. Também dinheiro fala. Mas me diga uma coisa: se quem, né, por exemplo, recebesse a vítima fosse uma delegada, uma mulher, se quem julgasse a Se fosse causa, especializado só entendeu? Se quem julgasse a causa fosse uma mulher, se a promotora fosse uma mulher, entendeu? Se houvesse mais mulheres. A mesma coisa a gente fala também em relação aos negros, entendeu? A gente Entendi, fala em entendi. relação aos negros. Você está começando da base, né? Aí chega o cara lá que sei lá, já, né, a terceira denúncia dele lá espancando uma mulher. A pessoa pô, já é recorrente aqui, né? Já, né? Aí ele, não, mas é porque não sei o quê, vai explicando. Aí daqui a pouco chega na parte que ele vai tentar oferecer o dinheiro. Ela já para, peraí, pô. Esse cara aqui já fez umas 3 vezes já. Né? Já, bom, peraí, só um momento.
Pronto. Aí, o que é que vai acontecer, né? Ela já vai parar para pensar, pô, ela vai se colocar no lugar, porque ela também é mulher. A mesma coisa é um negro, entendeu? Imagina tu colocar, tipo, juízes negros, entendeu? Imagina no momento de tu formular as leis, porque diga uma coisa, eu acho que não tem nenhum poder maior dentro do Estado que não seja o poder de formular uma lei. O cara que tem o poder de formular a lei, ele tem um poder gigantesco na mão dele. Entendeu? Obviamente que a gente tem que discutir se existe lei boa, lei ruim, lei mal formulada, lei bem formulada e tudo mais. Mas o cara que tem esse poder em mãos, ele pode fazer muita coisa, ele pode mudar muito, entendeu? Aí, literalmente, ele muda a estrutura, né? Aí eu imagino, se tem só um bocado de homem branco sempre, 80% ou mais ali, essas leis, essas decisões, as sentenças do juiz vão trazer consigo o quê? As características desse grupo da população. Entendeu? Não é que o nosso Estado, o nosso país, ele esteja sendo construído por todos e para todos, mas ele está sendo construído por um grupo seleto da população, entendeu? Privilegiado, diga-se de passagem, que está sentado no poder desde sempre, né? Quem faz as leis, quem toma decisões, quem está nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, né? Governando as cidades, governando os estados, é essa galera. É essa galera. E aí é a coisa que a gente sempre para né, para colocar, assim, para pensar, para analisar. A gente tem que parar para analisar, não tem outra, né? Por quem e para quem está sendo construído esse Estado, por quem e para quem está sendo, né, construído esse país, entendeu? Olha o Supremo Tribunal Federal. Uma mulher agora. Negros. Quantos negros a gente teve na história? Um, dois? Né? A gente lembra de Joaquim Barbosa. Quem é o outro negro que estava lá? Que sentou ali? Entendeu? É a mesma coisa aí, senadores. Olha para o Senado. Quantos senadores negros a gente tem ali? Entendeu? Câmara dos Deputados Federais. Né? Quantos deputados federais negros a gente tem? A gente consegue contar nos dedos, né? Nos dedos das mãos, assim. Então, essa coisa é poder. A gente tem que entender que está dentro da esfera de poder, certo? E reflete uma estrutura maior, que é essa estrutura de colonização, que faz com que esse poder ele fique sempre nas mãos das mesmas pessoas, dos mesmos grupos, por assim dizer. Entendeu? E aí, obviamente, que a estrutura não muda. A estrutura permanece sendo a mesma. Eita, que eu falei demais. E aí, Ronaldo, o que é que tu acha? Eu não tenho resposta para isso, não. Eu acho um problema muito de conjuntura, né? Muito estrutural, como você disse, um problema de base que está desde o letramento, né? Geralmente, uma criança de favela vai participar de escolas, não vou dizer ruins, porque não necessariamente são ruins. Escolas de bairro não necessariamente são ruins, mas onde o professor tem que dar aula para 80, 100, 120 crianças. Aí não vai dar atenção a todas as crianças do mesmo jeito. E tem crianças ali que são autistas, crianças que são negras, crianças que são isso, são aquilo. Aí você tem que separar por prioridades, aí começa por aí. Eu acho que se a gente fortalecesse a educação, porque tudo que você disse aí passa pela educação. Para você chegar a ser um senador, você tem que ter sido bem educado. Um bom policial, você tem que ter sido bem educado. Se a gente fortalecesse a educação, eu acho que poderia se ter uma saída para esse problema, né? Mas eu não sei se a prefeitura, os governadores querem investir em educação, entendeu? Porque requer abrir mais vagas para professores e professores ganhar mais, entendeu? Então, eu Também, acho também. Mas assim, Ronaldo, é porque existem outros problemas que fazem parte da estrutura
até mesmo física, da infraestrutura da cidade, que influenciam. Por exemplo, aqui em Recife, tem uma época, né, na região metropolitana do Recife, tem uma época do ano que geralmente chove muito. Chove muito mesmo, tipo, chove a noite toda, assim, é um negócio incrível. E os bairros, né, amanhecem alagados, alagados ao ponto de um carro não conseguir passar, uma moto não passa, né, um ônibus nem sempre se atreve a passar, né, um caminhão também não. Então, nesses dias, o que acontece? As crianças, né, dessas regiões, elas não têm aula. Elas perdem um dia de aula, literalmente. Uhum. Entendeu? Isso não Sim, acontece no bairro dos ricos daqui de Recife, porque esses bairros não alagam. Eles não cancelam a aula lá. Né? Dá o jeito de você, chegar, eles chegam na escola e tem um dia letivo normal. Então, isso daí é só um ponto que mostra que, tipo, até a infraestrutura da cidade influencia, né, sim. Aí já é outro problema. qualidade da educação dessas crianças, pô. Aí já é o problema da infraestrutura. Entendeu? Que acaba influenciando. Então, é uma coisa que você para assim para raciocinar, para pensar aí, cara, olha quanto a gente é prejudicado. Entendendo? Até você chegar numa universidade, né? Para chegar, passar no chegar dentro da universidade, pegar o diploma, né? E exercer a profissão, Essa é a profissão. é um, assim, é como se fosse uma odisseia, pô, né? É uma O odisseia. tanto de preconceito que você já sofreu, né? Ao longo disso, né? Não, tanta coisa que você passa para chegar até ali, entendeu? Então, é complicado, é puxado, puxado, certo? Então, isso daí é só mostrar que a estrutura, né? Tanto no sentido físico, mas também quanto no sentido de poder político, né, jurídico, né, econômico que está posto, ela prejudica muito, ela desfavorece muito, né, uma determinada camada da população, né, e favorece muito outra, né, camada da população, entendeu? E aí é o que sempre diz, né? É o melhor, que sempre diziam para mim, né? É, uma camada da população, você não está só tendo um referencial ali socioeconômico, você tem que colocar a raça no meio, senão você não está analisando direito. Entendeu? É aquele livro que é da Angela Davis. Cadê o Lucas que não voltou? Tá vendo? Classe, raça e gênero. É gênero, classe e raça. Né? Que ela vai falar sobre a questão do recorte e tudo mais. Porque classe não pode estar desassociada de raça, né? E nem classe e classe e raça não pode estar desassociada de gênero na visão dela. Que ok, é uma boa colocação. E ele vai, obviamente, que vão falar que isso tudo são pilares, né, que sustentam a estrutura que está posta. Entendeu? O que, é que são os pilares? A questão econômica, a questão racial e a questão de gênero. Uhum. Mas por que está a econômica e não a jurídica, por exemplo? Porque ela compreende que a jurídica está atrelada à econômica. Quem tem Ah, acesso, quem tem acesso à questão jurídica é quem tem dinheiro, pô. Entendeu? Quem tem acesso a concorrer, por exemplo, né, a Câmara dos Vereadores é quem tem dinheiro. Né? Quem tem acesso por exemplo, a entrar com a ação na justiça é quem tem dinheiro para pagar um advogado. Se você for para um advogado público, você vai, ó, tem nada ali, ó. Espere, viu? eu quem diga, viu? Estou sofrendo com isso aí. Espere, você vai, ó, ficar bastante tempo ali no aguardo. Eu acho que a gente pode encerrar hoje, né, com essas palavras do Sartre ali no Ofenor, né? Que é exatamente aqui, né? O que é que vocês esperavam quando tiraram a mordaça que fechava essas bocas, que elas entoassem hinos de louvação, que as cabeças que nossos pais curvaram até o chão pela força, quando se erguessem, revelasse adoração nos seus olhos. Eu acho que a gente pode deixar aqui, né, com aquela frase lá do MC da Ismária, né? Ela quis ser chamada de morena,
porque isso camufla o abismo entre si e a humanidade plena. Valeu. Daqui a 15 dias tem mais. Muito obrigado, Ronald. Muito obrigado, Marisita. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, Lucas, que esteve aqui. Galera, valeu. Daqui a 15 dias a gente volta. E se você quer participar, venha para o nosso grupo do WhatsApp, certo? É só preencher o nosso formulário e pedir adição lá, que eu coloco você dentro e você participa com a gente. Grande abraço, cheiro no coração e a gente se vê. Se cuidem. Obrigado, Marisita. A Marisita está escrevendo excelente. Boa noite, se cuidem.